Roberto Azevedo, de seu posto em Genebra, enfrenta negociações para a derrubada de barreiras tarifárias e a busca de maior abertura para o comércio internacional. Michelle Bachelet entrou para a história em 2006 ao se tornar a primeira mulher a chegar à presidência do Chile. Com sua vitória, derrubou os preconceitos de uma sociedade conservadora. No episódio de hoje, o deputado federal Dr. Mário Heringer conta detalhes da viagem que fez recentemente a Genebra, na Suíça, em trabalho de diplomacia parlamentar. Essa semana nós saímos do dia 11 ao dia 14, fomos uma delegação brasileira a Genebra, na Suíça, para conversar com os principais órgãos globalistas do mundo. Pessoas que pensam e continuam pensando de uma maneira global, sem sectarismo, sem nacionalismo exagerado. Nós somos nacionalistas, mas não podemos entender que o nacionalismo esteja acima de tudo, principalmente quando diz respeito às relações que a gente tem que ter obrigatoriamente com diversos segmentos do mundo. A gente não está numa redoma, a gente não está numa bolha onde possa viver do jeito que queremos, se quisermos viver diferente. E aí nós tivemos a oportunidade de ter bons encontros. O primeiro encontro que nós tivemos foi com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que é um brasileiro, Roberto Azevedo. Todas as reuniões foram reuniões de mais de 1 hora cada uma, muito bem estruturadas. Nos apresentou as dificuldades hoje nas relações comerciais do mundo, de uma maneira geral, e principalmente a questão no Brasil, a questão da OCDE, da Organização Mundial do Comércio, posições que sejam posições muito cópia, né, do que se faz nos Estados Unidos, que não dá certo para o Brasil, até porque nós não somos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm outro tipo de força, outro tipo de poder, e acabou agora bloqueando o tribunal arbitral, que os Estados Unidos é que fazem a indicação de pessoas, não indicou, para acabar com essa, que é uma instância de defesa das questões comerciais. E interessante, o Brasil, nessas condições, como demandante, ele ganhou 90% das ações que ele demandou e ganhou 80% das ações que foram demandadas contra o Brasil. Então esse é um mecanismo bom para a estrutura comercial do Brasil, que faz uma coisa certa. Ao contrário dos Estados Unidos, eles ganharam praticamente também 90% das demandas que fizeram, mas perderam 80% das outras. Essa coisa é que perfaz essa mudança, que provoca essa mudança de atitude dos Estados Unidos não fazendo isso. Então é uma luta que nós temos que fazer para tentar recuperar um espaço na Organização Mundial do Comércio, espaço esse que a gente brincou de perdê-lo nas relações prometidas pelo Donald Trump com a entrada do Brasil na OCDE. Havia muita preocupação, e essa era a preocupação principal nossa a ser tratada na Organização Mundial do Comércio. Depois disso, tivemos uma reunião muito interessante com a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, a senhora Michelle Bachelet. Essa mulher foi presidente do Chile 2 vezes, foi ministro de Segurança do Chile, uma pessoa preparada, e nos recebeu à porta do seu gabinete, e naquele momento, de cara, a primeira pergunta que nos fez é: onde estão as mulheres dessa delegação? Então, ela tem também uma relação com o crescimento e o direito da mulher. Para ela, a bandeira é muito importante. Claro que, naturalmente, nós estávamos somente homens, mas tínhamos a resposta a dar. As 2 deputadas que tinham feito um acordo de fazer a viagem desistiram de última hora. Nós não estávamos lá, o clube do Bolinha. Poderia ter as Luluzinhas junto com a gente, naturalmente, porque isso seria o mais certo, o mais correto. Abrir espaço para que as mulheres possam ocupar um lugar de protagonismo, e principalmente recebido pela Bachelet. Bachelet é uma pessoa que foi agredida verbalmente pelo nosso atual presidente, pelo presidente atual do Brasil, de uma maneira grosseira, descortês, em relação a seu pai, que foi torturado e morto pelo regime Pinochet. A gente esperava que ela fosse nos receber com um pouco de defesa, mas foi uma recepção muito calorosa, muito boa, com comportamento de quem é estadista, de quem conhece política, quem sabe fazer, sabia das notícias do Brasil, principalmente na sua área de direitos humanos, como morte de indígenas, incêndio na Amazônia, que ela também gosta e trata muito da questão ecológica. Conversamos sobre isso, mostramos a ela que o Brasil continua um país com as suas instituições democráticas funcionando e que existe o sistema de pesos e contrapesos. Se o executivo se excede, o legislativo e o judiciário estarão ali para compensar esses excessos, assim como o contrário também vale, né? Quando ocorre um excesso de um outro poder, os outros 2 estão para isso. Foi uma reunião assim, cheia de simbolismos, porque tínhamos à frente uma mulher ex-presidente, ex-filha de militar, cujo pai militar foi morto
pelo regime do Pinochet e que tinha ali uma alma completamente aberta para as questões, sem estigmatizar, sem brigar. Uma reunião muito boa. O nosso presidente, Rodrigo Maia, teve um desempenho de estadista, porque também não jogou pedra no nosso país, e é assim que a gente tem que fazer, não pode jogar pedra, mas a gente foi muito claro que uma diplomacia parlamentar também existe e precisa existir, porque aí se faz o contrapeso nas posições onde é necessário. Depois dessa reunião, nós fomos ao encontro do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros Adhanom, também uma pessoa muito agradável. Ele tem uma assessora brasileira que conhece muito bem saúde e que estava assessorando. O encantamento que essas pessoas têm pelo SUS fora do Brasil é um negócio espetacular. Não tem país que fez alguma coisa parecida com o SUS nas condições que fez, dando universalidade para as pessoas. Naturalmente se discutiu o gerenciamento desses recursos, as corrupções envolvidas dentro desse processo de gestão, a incompetência da gestão, a burocracia, mas é sempre uma preocupação do mundo. Manutenção do SUS no Brasil, até porque o SUS virou um exemplo para grandes países, para grandes sociedades, um exemplo de comportamento humano dentro da saúde, dar às pessoas todas como direito universal para todos, e o Brasil faz isso. Discutimos aí a possibilidade no fortalecimento da saúde suplementar, para que essa saúde suplementar reforce a posição do SUS, não compita com o SUS, e o Dr. Tedros mostrou que conhece muito bem o Brasil, muito bem o SUS, está muito bem assessorado, e nós também, com a mesma preocupação de sempre. Essa questão do DPVAT saiu porque perde 3 bilhões de reais de recursos para o SUS, isso foi discutido. Saiu também a discussão com questão desse fundo eleitoral, de ampliar o fundo eleitoral para tirar dinheiro da saúde. Também, claro, posição diversa de várias pessoas. A minha é que não fui lá votar essa ampliação, porque eu não acho necessária essa ampliação. É claro, com posições discordantes, mas a principal delas e garantidas é que o dinheiro não sairá da saúde, com certeza, se isso for ocorrer. Essa correção ficou muito clara e acertada. No outro dia, a gente teve um encontro com o diretor-geral da OIT, o senhor Guy Ryder. E aí, reforma trabalhista, o que foi feito no Brasil, como é que está sendo feito, a questão do trabalho análogo de escravos, a preocupação com o falso discurso de aumentar a possibilidade de ter emprego, mas tirando de uma maneira sorrateira os recursos e os direitos dos trabalhadores. Então, toda uma preocupação com a conjuntura e com o futuro do emprego e do trabalho no Brasil. Não só no Brasil. O emprego e o trabalho estão mudando muito rapidamente, estão indo muito mais rapidamente para a área tecnológica, e se nós não fizermos a preparação dos nossos trabalhadores, e aí a gente aprofundou para a área da educação, se nós não trabalharmos fortemente, investindo fortemente na educação dos nossos brasileiros, nós tecnologicamente não estaremos enquadrando numa próxima onda de conhecimento. Então, saiu-se dessa reunião muito preocupado, inclusive porque é um cenário mundial de perda de empregos e de trabalho. Essa foi uma reunião bastante interessante, essa viagem foi muito positiva e, além disso, e por último, nós fomos visitar o senhor diretor-geral da OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Está se falando em 5G, está se falando em inteligência artificial, está se falando em várias coisas novas que não estão protegidas ou legisladas do ponto de vista da propriedade industrial. O Brasil registra muito pouca patente, a gente precisa de registrar essas patentes, dar garantias para as pessoas que inventam, que criam coisas no Brasil, e isso não tem sido feito. E a questão da inteligência artificial, do 5G e outras tecnologias novas não podem deixar de ser discutidas pelo Brasil, inclusive, e nós estamos ficando alijados disso. Então, abriu-se, conversou-se, programou-se criar grupos de estudos para que nós possamos entrar nessa discussão, mesmo que nós não sejamos hoje ainda ponta nisso, nós pretendemos ser, e se quisermos ser um país do futuro, no futuro, e que esse futuro seja breve, é que a gente tenha que entrar nessa discussão muito claro e muito cedo. Essa é a minha prestação de contas dessa viagem, apesar do estigma que as pessoas têm quando um parlamentar viaja 2 ou 3, eu garanto aos senhores e às senhoras que isso faz bem para o Brasil, porque descontamina as informações. Muitas informações estavam equivocadas e nós conseguimos melhorar, com certeza, o ambiente. Aí você me pergunta, o que interessa isso? Interessa muito. Interessa que nós trocamos produtos, nós vendemos e compramos. E hoje as grandes empresas estão preocupadas em negociar dentro de condições que sejam existentes no mundo, dentro de uma situação de compliance, de coisas que sejam feitas dentro de determinadas regras que não podem ser transgredidas. E nós vamos mostrar que nós
nós não somos esses transgressores. Apesar da imagem que nos passam de vez em quando, a gente continua sendo o Brasil de sempre, um Brasil que tem chance de fazer a sua vida própria, mas com certeza o fará junto com todos. Eu sou o deputado federal Mário Eringer e estou aqui para quando você precisar. Obrigado pela sua atenção. Esperamos você na próxima semana. O doutor Mário Eringer abordará mais um tema do seu interesse. Até lá!